E aí, pessoa, Guiné, beleza? Tudo jóia? Então, vamos retomar alguns conceitos de cinemática e dando sequência à nossa vida nessa área aí, né? Nesse tópico, nesse capítulo, o conceito de aceleração. Por que é importante o conceito de aceleração? Porque a gente já estudou velocidade, aí é o movimento uniforme, na qual a velocidade dele não varia, né? Então tem uma velocidade constante. E a aceleração, ela vai ser uma grandeza muito presente no nosso cotidiano para exemplos como esse. Por exemplo, aqui um corpo em queda livre. E aí quando você observa esse corpo em queda livre, o que acontece? Ó? Eu fiz algumas marcações aqui. No instante 0 segundos, ou seja, 0 segundo, tem um objeto na minha mão e ele está com velocidade zero. Ele não possui velocidade naquele momento. Então, 0 metro por segundo. Eu vou deixar ele cair e 1 segundo depois eu vou verificar a velocidade dele. E 1 segundo depois, eu observo que a velocidade desse corpo agora é de 10 metros por segundo. Então, daqui para cá, a velocidade dele variou, ou seja, teve mais 10 metros por segundo de velocidade, aumentou 10 metros por segundo, em quanto tempo? Em 1 segundo. Então, em 1 segundo. O próximo segundo, que vai acontecer? Ó, daqui para cá, passa mais 1 segundo, a velocidade dele daqui para cá aumenta 10 também. Então, ó, daqui para cá, foi mais 10 metros por segundo em 1 segundo. Ou seja, a velocidade desse móvel agora está variando. Está variando de quanto em quanto? Está variando 10 metros por segundo a cada 1 segundo que passa. Esse é o conceito de aceleração. A aceleração é uma grandeza que faz referência, que serve para determinar quanto a velocidade de um móvel muda à medida que o tempo vai passando. Essa aceleração específica que eu fiz aqui, ela é uma aceleração conhecida como aceleração da gravidade, né? Daí esse A é um G e ele corresponde a 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Ou seja, isso aqui é 10... Ó, esse segundo a gente junta com segundo para compactar a unidade, para não ficar muito grandona. Então vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. É claro que ela é uma aproximação, um valor de laboratório, de referência, 9,80665, assim, isso aparece nos livros aí, se consultar, e a gente usa para facilitar os cálculos, porque espera-se que você tenha uma ordem de grandeza do que está acontecendo, a aceleração da gravidade na Terra é próximo de 10, né? Ela vai mudar dependendo da latitude que você tiver, da altitude, tem outras relações, mas a gente pode admitir isso aqui para movimentos pequenos, assim, movimentos curtos. Então, qual o conceito de aceleração? Variação da velocidade em função do tempo. E aí todo mundo fala, tem uma fórmula para isso? Não é que seja uma fórmula para isso. É um conceito. A aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. E é uma grandeza vetorial. Ou seja, ela tem módulo, direção e sentido. Então a gente tem que analisar isso. Ó. Qual o valor dela? No caso aqui da gravidade, ó, ela vale 10. Qual a unidade? Metro por segundo ao quadrado. Qual o sentido da aceleração da gravidade? Ela é vertical e para baixo. Então eu tenho todas as características dela. Ó. Ela vale 10 metros por segundo ao quadrado, vertical e para baixo, porque ela é uma grandeza vetorial, eu preciso trazer isso tudo. Qual a unidade que a gente vai utilizar no sistema internacional? A unidade SI, que é sistema internacional, vai ser metro por segundo ao quadrado. Porque se fosse quilômetro por hora ao quadrado, também é uma unidade, está certa a unidade, mas ela é pouco prática. Porque imagina, ó, se a cada segundo, 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Então, de 1 em 1 segundo eu vejo o que vai acontecendo. Quilômetro por hora ao quadrado daria uma relação assim, a cada hora eu vou analisar o que está acontecendo. Por exemplo, estou aqui sentado gravando essa videoaula. Aí a pessoa me olha aqui, vê eu gravando. Aí eu levanto, caminho, faço um monte de coisa, volto, daqui uma hora sento aqui de novo. A pessoa volta, ela pode pensar que eu fiquei sentado esse tempo todo, né? Fiquei gravando esse tempo todo. E não, na verdade o intervalo de tempo de 1 hora para medir velocidade é muito grande. A gente precisa de um intervalo um pouquinho menor. Beleza? Então 1 segundo é uma boa. Se bem que no nosso cotidiano, quando você pega um carro, por exemplo, você já deve ter ouvido a seguinte expressão. Um carro vai de 0 a 100 em 10 segundos. Ela é uma unidade híbrida, assim. Por quê? 0 a 100 está em km por hora. Porque se eu falasse, ele vai de 0 a 29 metros por segundo, olha tanta coisa que eu tive que falar para poder chegar no resultado. De 0 a 100, todo mundo já sabe que eu estou falando em km por hora porque é coloquial.
Se eu medisse esses segundos aqui, 10 segundos em horas, para ficar no mesmo sistema, em 0,000, muito ruim, né? Então a gente acaba misturando as unidades e ele varia a sua velocidade 100 km por hora a cada 10 segundos. Então, em média, olha só como fica esquisito isso, mas é assim mesmo, ó, 10 km por hora a cada 1 segundo. Então, em média, a velocidade desse carro ela aumenta 10 km por hora a cada segundo que passa. É uma aceleração média. E a gente tem essa aceleração como uma relação de potência do carro, né? Se eu falar, tem um carro que vai de 0 a 100 em 5 segundos. Arrancou o carro, assim, fica colado no banco, né? Vai de 0 a 100 em 20 segundos. Pô, demora muito para aquilo ali arrancar. Avião, por exemplo, tem aceleração grande. Quando você vai decolar num avião, parece que tem alguma coisa te segurando, assim, né? Essa alguma coisa que parece que está te segurando, na verdade, é porque a aceleração é grande. É como se tivesse uma força te segurando, te sustentando isso. Isso é assunto para outro momento. Então, esse conceito de aceleração, ele vai permitir que a gente classifique o movimento. De que forma que a gente vai classificar? Deixa eu botar mais uma lauda aqui. Eu posso ter situações assim, na qual o movimento, o corpo vai andar mais rápido, e eu posso ter uma situação no qual o movimento vai ser mais lento, ou seja, o corpo vai frear. Então a gente vai separar. O movimento pode ser do tipo acelerado. O que tem que acontecer para o movimento ser acelerado? Ou então o movimento pode ser do tipo retardado. Então, o movimento acelerado é aquele no qual o módulo da velocidade aumenta. Não interessa se é positivo ou se é negativo. O valor da velocidade está aumentando, o movimento é acelerado. E o movimento retardado é aquele no qual o módulo da velocidade diminui. Então, o módulo da velocidade aumentar significa o quê? Que a velocidade do móvel estava para a direita. Então, o móvel estava andando para a direita. A aceleração tem que ajudar ele. Ou seja, aquela grandeza, que também é vetorial, denominada aceleração, tem que estar para o mesmo lado da velocidade. Para isso ser um incremento. Pode ser os dois para a direita, ou a gente pode ter os dois para a esquerda. Não tem problema nenhum. Desde que os dois estejam no mesmo sentido, nesse caso aqui, os dois são positivos. Ou nesse caso aqui, os dois são negativos. Não interessa isso. Interessa o que um faz com o outro. O que um faz com o outro é um incremento, é uma soma. Então, para você decorar de um jeito mais rapidinho, assim, quando que o movimento vai ser acelerado? Quando a gente tiver sinais iguais. Ou seja, o sinal da velocidade é o mesmo sinal da aceleração. Daí, esse movimento é considerado um movimento acelerado. Beleza? Agora, quando a velocidade diminui, o módulo da velocidade diminui, a velocidade está para um lado. Aí a aceleração está para o outro. Ou ainda pode ser assim, né? A velocidade estava para a esquerda. Aí a aceleração estava para a direita. Nesse caso, o corpo quer subir. Por exemplo, vamos pegar o caso da gravidade. Eu quero jogar um corpo para cima. Então, a velocidade dele é para cima. A aceleração vai estar atrapalhando. Eu quero que o corpo vá para a esquerda. Mas aí estou pisando no freio, então a aceleração vai atrapalhar. Para visualizar isso direto, ela vai ter os sinais, as grandezas terão sinais diferentes. Então, o jeito mais simples de você decorar isso é assim. Acelerado, os sinais são iguais. Retardado, os sinais são diferentes. O que significa isso fisicamente? O movimento acelerado, ele anda mais rápido, o movimento retardado, ele anda mais devagar. E um caso clássico disso aqui é o movimento na vertical. Então, movimento vertical. Eu vou jogar uma bolinha para cima. Então, ela vai ser lançada assim com uma velocidade inicial. Vou botar um valor para ela. 30 metros por segundo. Eu jogo a bolinha para cima a 30 metros por segundo. O que acontece com a velocidade dela à medida que ela vai subindo? Ele não vai parando de subir até que vai chegar num determinado instante de tempo que ela vai parar, até chegar numa velocidade zero. E quer ver? Acho que você já consegue fazer de cabeça aqui comigo. Eu vou voltar umas páginas aqui, a aceleração da gravidade, ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. E a gente vai pensar, quando você joga o corpo para cima, a gravidade está atrapalhando o movimento ou ela está ajudando o movimento? Isso aí, muito bem. Ela está atrapalhando o movimento.
Então, se ela vai atrapalhar o movimento, ela vai gerar um movimento retardado, né? E esse movimento retardado, a aceleração tem que ser contra o movimento. Então, a gente vai ter uma gravidade aqui, ó, que vai valer menos 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa esse menos 10? Porque eu vi que o movimento é retardado, né? Eu estou vendo que ele está subindo cada vez mais devagar. Então, já que eu estou vendo isso, ó, a velocidade inicial era 30 positivo. Como o movimento é retardado, a aceleração tem que ser contra ele. Então a gravidade vai ter que ser menos 10 metros por segundo ao quadrado. Ela não é menos 10, o valor dela é 10. Esse sinal negativo eu que estou colocando. Se eu quisesse aqui positivo, o que eu tinha que fazer? Aí esse tinha que ser negativo. Porque eu estou percebendo fisicamente que o movimento tem uma desaceleração, ele está freando. Então esse sinal tem que ser o contrário desse. Uma outra perguntinha para você, acho que você vai conseguir responder. Quanto tempo leva para ele chegar lá em cima e parar? Isso, muito bom, 3 segundos, isso aí. Ó, velocidade inicial era 30. A cada segundo que passa ele não perde 10? Então, 30, um segundo depois vai ser 20, um segundo depois vai ser 10, mais um segundo vai ser 0, ele vai zerar. Isso foi na subida, então na subida o movimento é do tipo Agora deu tudo errado. Vou escrever aqui de novo. Retardado. Por quê? Porque o valor da velocidade diminui. Vamos pegar agora o movimento contínuo. Essa bolinha subiu, chega lá em cima, ela começa a descer. Quando ela começar a descer, vai acontecer isso, ó. Ela tem uma velocidade zero agora, e a gravidade, não esqueça que a gravidade é o mesmo movimento que a gente está analisando. Então, se é o mesmo movimento que a gente está analisando, a gravidade tem que ser o quê? Negativa, tem que continuar negativa. O G é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Porque quando eu escolhi resolver o problema de um jeito inteiro, assim, contínuo, ele subiu e vai descer, eu não posso mexer mais na gravidade, ela é a mesma. Então, tá aqui. Depois de 3 segundos, qual vai ser a velocidade dela? Então, para ter igual a 3 segundos, a velocidade vai estar para baixo. E pensa, ó, se na subida, 3 segundos a partir daquele momento lá, né? Que seria 6 ao todo. Então, 3 segundos de queda, qual vai ser a velocidade dela? Era 0, daí agora vai ser 10, 20, 30, né? Então ele vai recuperar tudo que ele perdeu na subida, ele recupera na descida. Com um pequeno detalhe, que ela vai ter que ser menos 30. Pensa, ó, na descida, a velocidade não é cada vez maior? Ele não está andando mais rápido na descida? Se ele anda mais rápido na descida, o que a gente tem que analisar? Que o movimento é do tipo acelerado. Para ser acelerado, a gravidade e a velocidade têm que ter o mesmo sinal. Como no evento anterior, eu escolhi um sinal negativo para esse aqui, então agora eu tenho que manter esse negativo, porque é um movimento contínuo. Ele subiu e depois ele desceu. Então, esse movimento com gravidade negativa e velocidade negativa é um movimento chamado de acelerado. Veja, um cuidado muito grande que você tem que ter. Aceleração positiva ou negativa não define nada. O que interessa é que essa aceleração fez com a velocidade. Se ela fez com que a velocidade aumentasse, então o movimento é do tipo acelerado. Se fez com que a velocidade diminuísse, em módulos sempre, né? Se fez com que ela diminuísse, andasse mais devagar, o movimento vai ser do tipo retardado. Fechou? Então, beleza. Tem um vídeo meu sobre classificação desses movimentos em gráficos de velocidade. Acho que vale a pena você dar uma olhada, né? Então, dá uma olhadinha lá, busca no meu canal, tem esse videozinho lá para você, tá bom? Abraço.